Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21, vai dizer assim: a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com eles, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é misto que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus, em um lugar, glória a Deus, aleluia, ó Pai, deserto. Em um lugar, louvado seja o nome do Senhor, que não achava nada próximo para trazer alimentação para aquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E neste lugar deserto, glória a Deus, aleluia, ó Pai, Jesus estava ali, movido de íntima compaixão para com esta multidão, curando enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. E a hora já avançada, os discípulos pediu a Jesus que despedisse a multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a multidão fosse às cidades vizinhas, aldeias vizinhas, para que comprasse comida. Então Jesus disse: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele, pedindo à multidão que assentasse, louvado seja o nome do Senhor, ele pegou o cesto dos peixes e do pão, e erguendo para o céu, agradeceu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali houve uma grande multiplicação. Ali, glória a Deus, aleluia, ó Pai, através do agradecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Através, glória a Deus, aleluia, ó Pai, desse grande milagre que Jesus operou nesse deserto, tendo poucos peixes e poucos pães, houve uma multiplicação para alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Glória a Deus, aleluia, teu Pai. Nada é impossível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus, tendo 5 pães e 2 peixes, ele ergueu para os céus o cesto e agradeceu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos ensina a ser grato pelo que tem. E o pouco com Deus é muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus estava em um lugar deserto. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Não importa o cenário que você esteja vivendo, seja grato a Deus. Não importa o cenário que você esteja vivendo, agradeça a Deus. Porque não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus possa mudar. Não há nada impossível para Deus. Independente do teu cenário, independente da tua situação que você se encontra neste exato momento, independente do cenário, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele pode mudar esse cenário. Deus, ele pode mudar a sua situação. Deus pode transformar o pouco em muito. E o pouco com Deus se torna muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, glória a Deus, aleluia, ó Pai, qual situação que você se encontra neste exato momento. Eu não sei se a dificuldade sua é na área financeira. Eu não sei se a dificuldade sua é alguma enfermidade. Eu não sei qual a dificuldade que você se encontra neste exato momento. Mas eu só sei que Deus é o Deus do impossível. E Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E você pode olhar de Gênesis a Apocalipse. Ele continua operando milagres. Ele continua fazendo maravilhas. Ele é o Deus do impossível. Você pode olhar de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver o mover de Deus. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Você vai ver só vitórias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é o Deus de vitórias. Independente da situação que você se encontra neste exato momento, Ele pode te dar vitória agora. Ele pode te dar vitória mais tarde. Ele pode te dar vitória amanhã. É no tempo dele. A palavra de Deus vai dizer que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fique ansioso por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E Ele sabe o tempo certo de entregar você a tua vitória. Ele sabe o tempo certo de entregar a você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você almeja. Ele sabe o tempo certo de te entregar a tua vitória. Então somente confia no Senhor. Somente espera no Senhor e agradeça. Agradeça, já levante o teu dia agradecendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus vai nos dizer que tudo dá graça, porque esta é a vontade do Senhor. Ei, o Senhor está no controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca perde o controle. Ele nunca perde, aleluia, ó Pai, o controle da sua vida. Ele não tarda e nem falha. Ele age no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente espera no Senhor. Espera no tempo dele. Espera na hora dele. Porque o tempo dele é melhor do que o seu. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique ansioso por coisa alguma. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. A palavra de Deus vai dizer que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser perfeitos,
mas são caminhos de morte. Talvez você tenha insistido em algo. Louvado seja o nome do Senhor, que não é para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Decida confiar em Deus. Entrega a tua ansiedade, as tuas preocupações. Peça sabedoria a Deus. Peça direção a Ele. Não tome decisões precipitadas. Não tome direções a qual o Senhor não te deu, para que você pudesse, glória a Deus, aleluia, ó Pai, caminhar por elas. Porque a direção que Deus te dá é muito melhor. O caminho que o Senhor tem para você é muito melhor que o teu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a mensagem de Deus que eu tenho para a tua vida. Que Deus possa te abençoar. E com o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo.